está lembrado que nós já falamos sobre a palavra J, primeira letra do nome maravilhoso de Jesus. E nós dizemos que o nome de Jesus é maravilhoso e cantamos isso. Jesus é maravilhoso, o seu nome é maravilhoso. E a primeira letra nós falamos no domingo passado sobre a justiça. Ainda que Natal, ainda que nascimento de Jesus nos deixa com o coração mais sensível, mas Jesus é a justiça de Deus manifesta à humanidade, porque a justiça de Deus é revelada através de Cristo Jesus. À noite nós vimos a palavra, a segunda letra do nome Jesus, que nos remeteu então a palavra esperança, que é o tema do coral, da cantata, a palavra esperança. Jesus é a justiça de Deus, mas Jesus também trouxe esperança para o nosso mundo. E hoje a palavra S, que aparece duas vezes, porque a maior razão de Jesus vir ao mundo é a salvação da humanidade. É verdade que Jesus é a justiça de Deus, é verdade que Jesus traz esperança, mas é verdade sim que tudo isso é pela salvação que Deus tem para o nosso coração. Mateus capítulo 1, vamos relembrar o texto. Eu já disse, estamos vivendo os dias de Natal, do versículo 18 até o versículo de número 21. Vamos ler até o 25, vamos ler toda essa porção de Mateus capítulo 1, a começar do versículo 18 até o versículo 25. Pastor, versículos pares, e a igreja responde com os versículos ímpares. Vamos nos colocar em pé em reverência às sagradas e santas escrituras. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não amanheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E a tua palavra, Senhor, santa, fale aos nossos corações, em nome deste que vamos falar esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Sentar-nos. Por que Jesus precisava vir ao mundo do jeito que ele veio? Por que Jesus tinha a missão dolorosa, crucial? Quando nós olhamos para o Natal, nós gostaríamos que a história de Jesus fosse o presépio, mas nós sabemos que daqui um pouquinho as imagens do data show, as imagens da decoração, sai o presépio, sai a estrela, daqui mais uns 2 ou 3 meses, e aparece a cruz de Cristo. Aparece agora o cenário, um cenário mais de dor, um cenário mais de sofrimento. Interessante ver a diferença que em pouco tempo vai acontecer nas comemorações deste, que é o Filho de Deus, que vai mudar a história do mundo, que vai marcar a história do mundo. Por que Jesus, que nasceu de uma forma tão linda, que tem uma história tão bonita,
a princípio, analisando, tem um término tão crucial: sangue, chicotadas, violência, traição, perseguição, tentativas de apedrejamento, rejeição, abandono. E aí nós olhamos para a palavra salvação. Você é salvo? A gente pergunta isso, né? Eu tenho comigo que tem muitas pessoas que não são salvas dentro da igreja. É triste dizer isso. Mais triste ainda é um pastor, às vezes, olhar para a igreja e dizer: que pena que na minha igreja, onde eu sou pastor, ainda tem pessoas não salvas. Então é ruim. Porque é mais ou menos como o pai dizer assim: os meus filhos não estão se relacionando bem. Os meus filhos, como diz o pai, às vezes a mãe fala: esse meu filho é muito mal educado, né? Automaticamente ele está condenando a ele mesmo pela educação. Todavia pode acontecer isso dentro da igreja, por não entender o que é salvação. A palavra diz que Jesus veio para salvar o seu povo. Aí você acabou de ler, foi até o versículo que ficou com as irmãs, com os irmãos, o versículo 21. O anjo vai dizer a José: José, para com essas picuinhas, para com esse orgulho de querer abandonar Maria, para com seus medos, porque essa mulher foi escolhida para dar à luz ao Filho de Deus, e o seu nome então será Jesus, porque ele vai salvar o seu povo. Jesus não vai salvar o mundo, irmãos. Jesus vai salvar o seu povo. Jesus, o sacrifício de Jesus, a salvação de Jesus é para salvar o seu povo. E o seu povo não é o mundo inteiro. Deus, o amor de Deus, a extensão da salvação, ela pode contemplar o mundo inteiro, mas a salvação é para o povo dele. O seu dá a ele pronome total de absoluta, tira qualquer dúvida de que Jesus vai salvar o mundo inteiro. Há quem prega, né? Há quem diz, e até quem defende, que a igreja deve ganhar o bairro do Álvaro inteirinho para Jesus Cristo. A igreja deve ganhar Curitiba para Jesus, né? Lá no Rio de Janeiro, semana passada, um percurso que se faz em 10 minutos, 15 minutos ali do centro, porque já foi, sabe, até o aeroporto. Nós gastamos, saímos 5 horas da tarde, chegamos às 7 horas da manhã, nós gastamos 2 horas e pouquinho. E aí eu estava vendo várias faixas assim: Rio de Janeiro é de Jesus. Eu fiquei pensando: misericórdia. De Rio de Janeiro, como se Rio de Janeiro inteiro fosse de Jesus, né? Várias faixas, uma campanha que eles estavam fazendo lá, conclamando o povo, que o Rio de Janeiro gosta muito disso, para fazer uma passeata para ganhar Rio de Janeiro para Cristo. Isso, primeiramente, não é bíblico. É lógico que o nosso coração, a gente gostaria mesmo, né? Se Curitiba inteira fosse salva, claro que eu gostaria disso. Mas Jesus veio para salvar o seu povo. Bom, se em Curitiba inteira não tem só o povo de Deus, tem vários, tem os ímpios, porque Deus quis assim. E às vezes dentro da igreja acontece isso também. Acontece de você ter dentro da igreja várias pessoas, mas Jesus veio para salvar o seu povo. Às vezes algumas atitudes, não tem como você olhar e dizer: essa pessoa é salva tanto quanto eu, nós caminhamos juntos iguaizinhos. Não tem jeito. Essa pessoa, ela não tem um coração perdoador, ela tem um coração amargurado, ela não convive bem com ninguém, nem com ela, nem com a sociedade. Ela dá um mau exemplo. As empresas são todas condenadas, não pagam impostos, produtos sem nota fiscal, cheque sem fundo. Aí você vai dizer: não, ele é salvo igual a mim. Não. É bom a igreja se preparar para isso, para ficar pronta, porque aí de fora a gente recebe: mas a pessoa estava dentro da igreja e fez isso, os escândalos, mas ele era pastor. Ele pode até ocupar esse lugar santo e sagrado,
sem ser salvo, infelizmente. Bom seria que isso não acontecesse. Ele pode até sentar no banco, ter um título, ter um cargo, e ainda não ser salvo. Jesus veio para salvar o seu povo. Qual a certeza que você tem, então, diante disso tudo? Que você é salvo, que você é um cristão. É aquilo que na semana passada nós falamos na aplicação da justiça de Deus. É quando você olha para a palha e olha para o trigo. É quando você olha para a qualidade daquilo que a pessoa com o tempo tem produzido os seus frutos. Palha não produz frutos. Trigo reproduz, alimenta. Dá para fazer muita coisa com o trigo, mas com a palha, pouca coisa se faz com ela. Às vezes serve para esterco. Então, quando nós olhamos que Cristo veio para salvar o seu povo, nós conseguimos entender várias coisas. Mas salvar do quê? E eu sou salvo do quê? Nós poderíamos estender essa discussão para várias coisas. Salvar dos pecados deles. A Bíblia já diz isso bem claro. Salvar do pecado. O pecado vai assediar-nos a todos os momentos. O pecado nos manchou diante do Senhor. Quando Adão errou, quando Adão pecou, lógico, todos nós pecamos nele. Esse pecado nos afastava de Deus. O apóstolo Paulo discutindo isso melhormente, dizendo assim, que o salário do pecado é a morte. Estávamos mortos. Depois lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, Ele, Jesus, nos deu vida. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos entristece. O pecado nos coloca numa condição precária. O primeiro ponto que Jesus veio fazer é satisfazer essa questão diante de Deus. Eu não podia pagar essa culpa, nem você. Jesus veio e pagou, livrou-me e salvou-me dos meus pecados. Hoje as mensagens são pregadas para dizer sobre uma salvação mais temporal. Salvar da dor, salvar da falta de dinheiro, salvar das crises, salvar das calamidades, das perseguições que o mundo coloca. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o povo do pecado deles. Nosso grande e terrível mal era o pecado que nos separava de Deus. E o Senhor Jesus veio e colocou um basta nisso. Ele foi e morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar. E quando agora então nós estamos voltados, os jovens esse ano querem fazer discipulado, é o desafio da UNB, falar sobre salvação. E aí as pessoas perguntam: o que nós temos que contar para o mundo um discipulado? É isso, é que Jesus veio salvar você. Além de salvar do pecado, eu gosto de pensar assim: o grande Deus chamado eu. Deus veio livrar você do eu. O eu é sempre o grande mal da sua vida. É o Deus que insiste em ser maior do que Deus. Quando nós cantamos não há Deus maior, não há Deus melhor como o nosso Deus, a gente pergunta: mas não existe outro Deus? É verdade. Mas muitos de nós temos uma postura que nos coloca como Deus. Quando eu fico pensando em mim, nas minhas coisas, quando a minha agenda toma o lugar da agenda de Deus, quando o meu coração toma o lugar das coisas de Deus, esse é o grande mal. E a palavra de Deus diz que aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não seguir, não é digno de Jesus. Livrar-me do grande Deus chamado eu, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. As pessoas estão frequentando cada vez mais as igrejas para fortalecer o eu. São chavões que estão por aí presentes. Eu posso, eu consigo, eu venço.
eu gosto, eu não gosto, eu quero assim, eu não gosto daquilo, eu gosto daquilo outro. E Deus, Jesus veio também nos livrar desse eu poderoso, já a começar por José, que estava pensando no eu ferido dele, quando viu sua esposa ali grávida. Jesus disse: olha, José, né, fique tranquilo aí, né, dizendo: não temos de receber a Maria. Nós podemos dizer hoje: não temos de receber a palavra de Deus. Faça com que Jesus salve você de você mesmo, que é o seu grande e perigoso inimigo, do seu eu, que às vezes tenta se empoderar, colocar-se sobre todas as coisas. Se nós ficarmos cuidando do nosso eu, nós vamos gastar o nosso tempo aqui na terra protegendo a nós mesmos. O texto vai dizer que Jesus veio salvar o seu povo do pecado deles. Isso é o principal. Mas Jesus também a cada dia nos salva de nós mesmos. E se ficarmos nós nas nossas mãos e a cuidar dos nossos prazeres pessoais, dos nossos achismos, nós vamos sofrer também. O texto termina dizendo e falando que Jesus é Emanuel, quer dizer Deus conosco, presente em todos os momentos. Jesus nos salva a cada segundo, a cada minuto. Nos salvou dos pecados que nos afastava de Deus, mas esse Jesus presente continua nos salvando a cada momento. Aquele momento que você diz assim: Jesus, na hora de atravessar uma pista e você quase foi acidentado, Jesus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. E esse texto não se presta, como muitos pensam, em dizer que é o anjinho da guarda que está ali protegendo a pessoa. O anjo do Senhor é o próprio Cristo Jesus, que prometeu: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está sempre cuidando, sempre presente, sempre nos salvando. Talvez nessa manhã, você que é salvo, veio para a igreja e está pensando nesse momento: mas o pastor vai falar sobre salvação para salvos? Sim, Jesus veio com esse propósito. Jesus não veio para satisfazer necessidades pessoais, no sentido de aliviar as culpas, aliviar o pecado. Jesus não veio para isso. Jesus não é um psicólogo para te ouvir e perguntar para você qual é a solução que você tem para isso. Jesus é Salvador. Ele veio para dar jeito mesmo, para resolver tudo. Jesus veio para salvação. Jesus não veio para saber se você está bipolar ou não, se você está alegre ou não. Jesus não veio para fazer chameguinho na cabeça de ninguém. O preço que ele pagou foi muito caro. Começa com as estrelas e o presépio, mas termina na cruz. A salvação é algo mais sério. Se nós ainda não entendemos isso, nós ficamos entendendo erradamente que Jesus é aquele grande paizão amoroso que está ali na igreja para satisfazer as minhas picuinhas. Jesus veio para salvar você dos seus pecados. Jesus veio para salvar você de você mesmo, seu orgulho. Enquanto a pessoa não se render aos pés de Jesus e dizer: a vida que eu tenho não é mais a minha vida, é a vida de Cristo que está em mim. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer: não eu mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Enquanto a pessoa não entender isso, ele ainda está vivendo dentro da igreja, dentro da religião, para ser satisfeito pelos outros, para ser agradado, para tentar resolver o problema dele relacional. Jesus não veio fazer isso. Ele veio trazer salvação para você. Lógico é que depois de salvo, espera-se que todas as coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se fez novo. O maior problema da igreja e do pastor é lidar com o cristão
que já quer viver a nova vida, ele olha para esse versículo assim, ele lê diferente. Eis que todas as coisas se fizeram novas, e as coisas velhas ficaram para trás. Não, ele quer trazer junto as coisas novas e as coisas velhas. Vamos caminhar com tudo juntos. Aí, se puder ser assim, eu fico na igreja. Agora, se tiver que deixar as coisas velhas para trás, não, isso não vai. Jesus veio nos livrar dessas coisinhas, desses fardos. Em nome de Jesus, meu irmão, você está na igreja, está servindo a Jesus, jogue fora essa mochila das coisas velhas, a mochila do orgulho, a mochila do pecado, a mochila das picuinhas. Não carrega isso não é mais para você. Você é nova criatura. Carregue a mochila da pregação da palavra de Deus, da esperança da mensagem, de anunciar que Deus, que Jesus é Emmanuel, Ele está presente conosco. A olhar e dizer, a mão do Senhor está aqui presente sobre nós. A mão do Senhor estará com a nossa igreja nos cultos matinais, nos cultos vespertinos. Jogue fora a mochila que pesa em você com outras coisas que está atrasando a caminhada sua, que te colocou numa posição que ainda precisa de salvação. Deus fale e continue a falar aos nossos corações. Jesus é a justiça de Deus. Jesus é esperança. Jesus é salvação. Hoje à noite, a unidade da letra U de Jesus, encerrando assim o nome de Jesus. A unidade na família para servir ao Senhor. A unidade na família disposta a atender ao Senhor. E esse nome maravilhoso realmente seja um nome marcante na sua vida. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar, encerrando assim esse culto matinal. E ato contínuo, então, passando a nossa escola dominical. Nosso irmão diácono Silvio virá até aqui à frente para orar e encerrar esse culto matinal. Diga a bênção de Deus sobre a vida dos irmãos. Amado eterno Deus, nós queremos assim agradecer, louvar, engrandecer o teu nome, porque o Senhor nos amou antes mesmo que pensássemos em querer fazer as pazes contigo, antes mesmo que, como inimigos do Senhor, o Senhor nos buscou, assim como foi pregado nessa manhã. O Senhor nos salvou através do teu único Filho. Ó Deus, que essa verdade seja viva no nosso coração, seja vivida a cada dia, em cada coração aqui presente. Deus, porque não é o que nós fazemos, não é aquilo que nós somos, mas é aquilo que nós temos, que recebemos do Senhor, a salvação no nome de Jesus. Por isso, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas agora na tua presença. Pedimos assim que o teu Espírito Santo venha estar ministrando em cada coração aqui presente a tua mensagem, o teu querer, a tua verdade. Usa assim a vida de cada um daqueles que vai estar ministrando a tua palavra. Ó Deus, que essa mensagem ela se torne viva a cada dia, a cada instante das nossas vidas. Eu louvo o Senhor por tão grande amor, por tão grande salvação que o Senhor mesmo propiciou e nos deu de graça, sem nos cobrar nada, mas simplesmente porque o Senhor nos amou e porque o Senhor nos alcançou. É no nome e no poder de Jesus que eu oro. Amém.